Olá pessoal, meu nome é Tomás Vasquez e essa é a segunda parte do vídeo treinamento que trata sobre a união de dados provindos de uma ou mais planilhas dentro do Microsoft Excel. Dentro desse vídeo eu vou fazer algumas considerações que não foram feitas na primeira parte desse vídeo, que são fruto tanto ou dos recursos disponibilizados do Excel, como também dúvidas que surgiram das pessoas que tiveram contato com a primeira parte do treinamento. Eu vou trabalhar em cima de uma planilha muito similar ao que foi o trabalho da primeira planilha, que contém aproximadamente a mesma estrutura e os mesmos dados. Só que agora eu tenho apenas duas planilhas e elas possuem menos colunas para facilitar o nosso trabalho. Cada uma com aproximadamente 30 linhas de dados, só que apenas duas e com 4 colunas. Eu vou abrir uma nova pasta de trabalho do Microsoft Excel e vou efetuar o mesmo procedimento que eu fiz para importar dados daquela planilha chamada Cliente Simples. Direcionar para o mesmo diretório, chamarei a planilha Cliente Simples. O Excel me disponibiliza quais são as planilhas em formato de tabela para que eu possa importar os dados. Deixarei marcada a opção primeira linha de dados contém cabeçalhos de coluna. Dou um OK. Vou editar a consulta para trabalhar no mesmo padrão que nós estávamos trabalhando no começo, que é através da sintaxe de comandos SQL. A cláusula select asterisco from traz todos os dados. Mudei o tipo de comando para SQL. Basta eu clicar em OK e eu tenho os dados da minha tabela de clientes. Vou editar a consulta para fazer aquele trabalho de união dos dados dentro da mesma planilha. Ou seja, trazer os dados em apenas uma planilha de duas ou mais planilhas diferentes, fazendo uso da cláusula union, informando qual a tabela ou planilha qual eu quero unir. Clico em OK e pronto. Ele somou as linhas de dados que tinha na planilha ou tabela clientes 1 e adicionou aqui na minha consulta. OK. Essa é a parte simples de fazer. Eu vou fechar essa pasta de trabalho, não vou salvar. Vou abrir novamente a planilha de clientes simples e farei uma pequena modificação em cima dela. Eu tenho a planilha clientes e a planilha clientes 1. Supondo que você tivesse espalhado na sua empresa várias planilhas que várias pessoas também vão as alimentando, só que em uma delas não seria necessário, por exemplo, o preenchimento de uma coluna. Por exemplo, o cargo do contato. Eu vou excluir essa coluna da planilha de clientes 1, só que eu vou mantê-la na planilha de clientes, que é a primeira, a principal da planilha. Vou salvar. Vou fechar. Crio uma nova pasta de trabalho do Microsoft Excel e vou novamente importar os dados, utilizando o mesmo procedimento. Cliente simples, ele me mostra quais são as planilhas. Clico em OK. Mudo o tipo de comando para SQL. Clico em OK. Pronto. Aqui estão os meus dados com a coluna cargo do contato, que ainda permanece na planilha de clientes. Vou editar a consulta para que, ao invés de trazer os dados da planilha clientes, trazer os dados da planilha clientes 1. Clico em OK. E agora a coluna cargo do contato não está mais, assim como consta na planilha de clientes 1. Agora, o que acontece se eu tentar fazer a união de planilhas que contêm estruturas diferentes? O Microsoft Excel me emite um aviso. O número de colunas das duas tabelas ou consultas relacionadas de uma consulta de união não coincidem. Por quê?
O número de colunas de cada uma das tabelas que eu informei é diferente. Ele não consegue promover a união de dados. Mas qual seria a opção? Ou adicionar a coluna cargo do contato na planilha de clientes 1, o que seria, muitas vezes seria inconveniente para quem está alimentando os dados, porque ficaria uma coluna inútil, ou excluir a coluna cargo do contato da planilha de clientes, o que também não é uma saída muito inteligente, porque aquela pessoa que usa aquela planilha provavelmente precisa daquele dado. O que fazer, então? Dentro das muitas saídas que nós temos, a sintaxe dos comandos SQL permitem que eu diga quais são as colunas que eu quero trabalhar. Por exemplo, essas que estão informadas na minha tabela. Então eu vou informar na minha cláusula select quais as colunas que eu quero trazer da minha tabela. Como eu estava informando que era asterisco, ele me trazia todas. Não importasse quantas eram, ele me trazia todas. Agora, se eu informar para ele, ao invés de asterisco, qual a coluna que eu quero trazer, por exemplo, código do cliente, sempre colocado entre colchetes, que é o padrão da OLEDB, vou clicar em OK, ele me trouxe só a coluna de cliente. Se eu adicionar o nome da segunda coluna, que se não me engano era nome da empresa, eu dou um OK, pronto, tem os dados da coluna nome da empresa. Basta que eu volte a informar o asterisco e eu tenho todas as colunas mais uma vez. Sendo que agora eu posso informar através dos comandos SQL quais são as colunas que eu quero trazer, o que isso me possibilita? Que eu estruture a tabela que me retornará os dados através do comando SQL de forma que ela seja interpretada como se fosse uma tabela parecida com a tabela ou planilha de clientes 1. Por exemplo, vocês lembram que a planilha de clientes 1 possui apenas as colunas código do cliente, nome da empresa e nome do contato, porque nós excluímos a coluna cargo do contato? Se eu agora informar que eu quero somente essas colunas da planilha de clientes que possui a coluna cargo do contato, só que trazer todos os dados da planilha de clientes 1 que possui exatamente a estrutura de 3 colunas, como está informado aqui em cima, o resultado vai ser a união das duas tabelas, como aconteceu da primeira vez. Como eu não informei no meu comando SQL que eu queria a coluna cargo do contato da tabela ou planilha clientes que possui essa coluna, ele me possibilitou a união de dados com a planilha de clientes 1. Da mesma forma, eu poderia, por exemplo, fazer a união com apenas 2 colunas. Ou seja, informo código do cliente e nome da empresa da planilha clientes e código do cliente e nome da empresa da planilha clientes 1. Dou um OK e pronto. Todos os dados das colunas código do cliente e nome da empresa unidos em apenas uma planilha. Isso facilita quando você tem planilhas com estruturas parecidas, só que com dados diferentes para cada aplicação de um determinado departamento da sua empresa. Por exemplo, quando você precisar fazer a união, você informa apenas aquelas colunas que são comuns e você consegue ter a união de todos os dados dentro do Microsoft Excel em apenas uma planilha. Isso já facilita bastante. E também resolve a dúvida, uma das dúvidas que foram marcantes dentro do que foi a produção do primeiro vídeo treinamento. Eu espero que esse vídeo também tenha sido bastante instrutivo, bastante ilustrativo. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão em relação aos vídeos que eu estou disponibilizando, fiquem à vontade para entrar em contato através do meu site ou através do meu e-mail, que está informado aí na tela.
Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.